Você já imaginou que tudo o que existe pode ter uma versão invertida, com as mesmas características, mas com sinais trocados? Algo que, ao encontrar sua contraparte, desaparece num piscar de olhos e libera energia pura? Pois é, isso não é ficção científica, isso é a antimatéria. Neste vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é antimatéria, como ela foi prevista antes mesmo de ser descoberta e por que ela é tão fundamental para as leis da física moderna. E ainda vai descobrir como ela mudou completamente a forma como enxergamos o universo e por que você não deveria se basear nos quadrinhos para entendê-la. A ideia de antimatéria surge quando a física quântica e a teoria da relatividade se cruzam, mais especificamente no final da década de 1920, quando o físico britânico Paul Dirac lidou com um problema: como descrever matematicamente o comportamento dos elétrons de acordo com a mecânica quântica e, ao mesmo tempo, respeitar a teoria da relatividade especial de Einstein. A solução que ele encontrou foi ousada e completamente inesperada. Dirac desenvolveu uma equação que previa a existência de partículas iguais ao elétron, com a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Segundo essa fórmula, para cada partícula conhecida, deveria existir uma contraparte, uma antipartícula. No caso do elétron, sua versão oposta teria carga positiva. Essa nova partícula viria a ser chamada de pósitron. 4 anos depois, em 1932, o físico americano Carl Anderson conseguiu observar exatamente isso. Usando uma câmara de nuvens e um campo magnético para estudar raios cósmicos, ele identificou uma trilha que indicava uma partícula com a mesma massa do elétron, mas com carga positiva. Era a prova experimental de que a antimatéria era real. Anderson havia descoberto o pósitron, confirmando a previsão teórica de Dirac e ganhando o Nobel de Física por isso. Esse foi o primeiro passo para uma revolução. Logo, os cientistas perceberam que não apenas o elétron tinha um equivalente de antimatéria. Cada partícula fundamental do universo parecia ter uma versão invertida. Os prótons têm os antiprótons. Os nêutrons têm os antinêutrons, compostos por antiquarks. Até mesmo átomos inteiros de antimatéria, como o anti-hidrogênio, já foram criados em laboratório. E até mesmo você com certeza tem aquela pessoa que é quase uma versão invertida sua. Mas o que define exatamente a antimatéria? Ela não é uma matéria do mal, como os quadrinhos fez você acreditar. O que diferencia uma partícula da sua antipartícula são principalmente as suas propriedades quânticas, como carga elétrica, momento magnético e certos aspectos do spin. No caso do elétron e do pósitron, a única diferença é o sinal da carga. Negativa no elétron, positiva no pósitron. As massas são rigorosamente iguais. Na prática, isso gera um efeito devastador que altera completamente a matéria. Quando uma partícula encontra sua antipartícula, as duas se anulam e toda a sua massa é convertida em energia pura. É o que chamamos de aniquilação. A fórmula por trás disso, aquela famosa I Kadja MC2, ou seja, uma quantidade minúscula de massa gera uma quantidade absurda de energia. Isso não é apenas teoria. Esse princípio é aplicado em experimentos de física de partículas e até em tecnologias médicas, como a tomografia por emissão de pósitrons. Mas não é só isso. Como tudo na ciência, a mera confirmação de qualquer elemento justifica uma série de teorias que careciam de validações. Por exemplo, a existência de antimatéria mostra que o universo é, em muitos aspectos, simétrico. Para cada tijolo que compõe a matéria, há um antitijolo correspondente, entende? Isso resolve um problema clássico. Mas essa simetria, no entanto, traz várias outras dúvidas. Essa é uma característica da ciência também. A cada nova explicação, uma infinidade de teorias e perguntas. A descoberta da antimatéria representou um marco no entendimento de que as leis fundamentais do universo podem prever realidades inteiras antes mesmo de serem observadas. A partir de equações e ideias matemáticas, cientistas conseguiram prever algo invisível, criar ferramentas para detectar esse invisível e, por fim, transformar esse invisível em evidência física. Esse é o verdadeiro poder da ciência. Não é apenas transformar dúvidas em elementos concretos e verificáveis, é descobrir o que está oculto. É criar um martelo para pregar um quadro invisível e usar das nossas leis para explicar a gravidade que rege essa relação. A antimatéria, por essa e outras razões, não é um inimigo ou fonte de algum poder que algum vilão deseja alcançar. Ela é uma prova viva de que o universo é mais estranho e mais fascinante do que qualquer ficção poderia imaginar.
E entender sua existência é o primeiro passo para questionar por que, afinal, tudo o que vemos ao nosso redor é feito de matéria e não do seu espelho reverso. Ficou confuso? Eu vou te explicar. Você já sabe o que é uma antimatéria e entender como ninguém a importância dela. Mas a interação entre matéria e antimatéria reserva algumas peculiaridades. Quando uma partícula de matéria encontra sua antipartícula correspondente, o resultado é inesperado e, na melhor das hipóteses, devastador. Além de se tornarem energia pura, como vimos no processo de aniquilação, o desaparecimento delas representa o que existe de eficiente no cosmos quando se trata de conversão de massa em energia. Aqui não sobra nem poeira, não resta nem resíduo. Toda a massa envolvida é convertida de forma direta em radiação eletromagnética, geralmente fótons de alta energia, como os raios gama. Não estamos falando de algo que está apenas nos livros de ciência ou em testes em simulações, é algo observado experimentalmente e, como vocês sabem, a base de algumas aplicações tecnológicas. Por isso, a aniquilação matéria-antimatéria é considerada uma das fontes de energia mais potentes do universo. Enquanto reações nucleares, como as de fissão e fusão, convertem apenas uma fração da massa envolvida em energia, a aniquilação converte tudo 100%. É o sonho de qualquer físico teórico e, ao mesmo tempo, o pesadelo de qualquer engenheiro de segurança. Em teoria, com apenas 1 grama de antimatéria, seria possível gerar uma explosão equivalente à de uma bomba nuclear de várias dezenas de quilotons. Mas antes de entrar em pânico, vale lembrar: produzir antimatéria é absurdamente difícil, caro e ineficiente. Não é algo que pode ser produzido no quintal de casa. Os laboratórios mais avançados do planeta, como o CERN, conseguem produzir apenas alguns átomos de antimatéria por vez. E mesmo assim, essa produção exige aceleradores de partículas de altíssima energia, detectores ultrassensíveis, campos magnéticos precisos e ambientes quase completamente livres de matéria comum, para evitar que as partículas recém-criadas se aniquilem antes de serem estudadas. Guardar antimatéria, então, é um desafio à parte. Ela precisa ser isolada em armadilhas eletromagnéticas, suspensa no vácuo e sem contato com qualquer superfície material. Qualquer colisão, mesmo com ar, resultaria em uma explosão de energia. Ainda assim, a humanidade já domina o suficiente dessa interação para usá-la em experimentos fundamentais sobre a estrutura do universo. Sabemos que quando a aniquilação acontece, a energia liberada se manifesta principalmente na forma de fótons, pacotes de luz que carregam a energia resultante da conversão. A direção desses fótons, a intensidade e a frequência que eles apresentam dão pistas valiosas sobre as propriedades das partículas originais. Cientistas analisam esses padrões para confirmar leis da física e, em muitos casos, procurar por possíveis desvios, sinais de que há algo novo a ser descoberto. O estudo da aniquilação também levanta questões fundamentais sobre o equilíbrio do universo. Se partículas e antipartículas possuem exatamente as mesmas massas e magnitudes opostas de carga, por que a colisão entre elas leva à destruição total? A resposta está na conservação de energia e na simetria das leis físicas. A energia que se manifesta na forma de fótons corresponde exatamente à soma das massas das partículas, multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. E como não há resíduo material, os fótons são os únicos mensageiros restantes daquele encontro. Uma das razões dessa interação ser fascinante não reside apenas no encontro caótico e na autoaniquilação, mas na exigência de conservação de carga, momento linear e momento angular. Em termos simples, não é possível criar um elétron sozinho, a partir de energia. Se o universo começa com 0 de carga líquida, ele deve terminar com 0. Por isso, toda vez que uma partícula é criada a partir de energia, sua antipartícula correspondente também precisa surgir. Da mesma forma, quando se aniquilam, elas produzem energia, mas obedecendo rigorosamente às leis de conservação. Se o elétron sai para um lado, o pósitron precisa sair para o lado oposto. Isso é essencial para manter o equilíbrio natural. Mas sabe por que você não vê nada disso? Justamente por causa dessa mesma interação, ela explica por que não vemos antimatéria livremente flutuando por aí. Se houvesse regiões do universo compostas de antimatéria em larga escala, como galáxias ou sistemas solares inteiros, o encontro entre essas regiões e matéria comum geraria explosões de radiação que seriam detectadas facilmente pelos nossos telescópios.
Mas até agora não há qualquer evidência de tais colisões. Isso reforça a ideia de que, em algum momento do passado, a simetria entre matéria e antimatéria foi quebrada, deixando o universo com um leve excesso de matéria, o suficiente para formar estrelas, planetas e tudo o que conhecemos. Não vemos a antimatéria por aí, mas tudo o que vemos, tocamos e conhecemos é feito de matéria, das estrelas mais distantes até o tecido da nossa pele. Tudo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Mas de acordo com as leis fundamentais da física, esse universo deveria ter nascido com quantidades iguais de matéria e antimatéria. E se isso realmente tivesse acontecido, essas duas metades teriam se aniquilado mutuamente no começo dos tempos, deixando para trás um universo vazio, preenchido apenas por luz. No entanto, aqui estamos nós, feitos de matéria, cercados por matéria, em um cosmos dominado unicamente por ela. A antimatéria, nesse cenário, desapareceu sem deixar vestígios. Essa é a essência de um dos maiores mistérios da ciência moderna: o problema da assimetria bariônica. Porque caso tenha alguma dúvida rolando aí na sua mente, nós estamos vivos e em completa sintonia, e isso garante a prevalência da matéria. Mas não explica o que teria acontecido para que a matéria saísse vitoriosa nessa guerra invisível. Essa pergunta é uma das mais antigas, que nos acompanha desde que saímos das cavernas, para possibilitar o nascimento da física de partículas. Essa tal assimetria é a melhor resposta que temos atualmente. Ela nasce como uma teoria sugere que no momento do Big Bang a criação de partículas ocorreu em pares. Para cada elétron, um pósitron. Para cada quark, um antiquark. Ao se encontrarem, esses pares deveriam ter se aniquilado, gerando radiação, mas contra toda expectativa, algo deu errado. Em algum ponto surgiu um pequeno desequilíbrio. Um evento minúsculo, ocorrido entre bilhões e bilhões de colisões, favoreceu a criação de matéria em uma escala absurdamente pequena, uma parte em cada 100 milhões. Esse resquício de matéria não aniquilada é o que formou tudo no universo visível: galáxias, estrelas, planetas, pessoas. Toda a estrutura do cosmos, com seus buracos negros e nebulosas, pode ter surgido porque, para cada 100 milhões de pares de partículas que se destruíram, uma única partícula de matéria escapou do destino fatal. É estranho pensar que existimos por conta de uma falha estatística cósmica. E ainda mais inquietante é o fato de que não sabemos exatamente como ou por que essa falha aconteceu. Nós já suspeitávamos que éramos frutos do acaso, e já sabíamos que éramos minúsculos diante da expansão do universo. Mas essa teoria mostra que nós não somos tão pequenos como imaginávamos, como acreditávamos ser. Somos ainda menores, frutos de um acidente. Toda a nossa existência pode ser explicada por casualidade, acidentes improváveis e estatística avançada. Os físicos chamam isso de quebras de simetria. A ideia é que, embora as leis fundamentais do universo tratem partículas e antipartículas como gêmeas opostas, algo no processo de expansão e resfriamento do universo favoreceu levemente uma delas. Uma possibilidade é que a força fraca, uma das 4 forças fundamentais da natureza, tenha um comportamento ligeiramente diferente para partículas e antipartículas, como foi demonstrado em experimentos com mesons K nos anos 1960. Foi uma descoberta tão surpreendente que rendeu o Nobel a James Cronin e Val Fitch. Mas o problema é que essa diferença detectada pela força fraca, embora real, não é suficiente para explicar toda a assimetria observada no cosmos. É como tentar justificar um furacão com o sopro de uma vela. Essa insuficiência levou os cientistas a explorarem outras hipóteses. Uma delas envolve processos ainda desconhecidos relacionados à interação da antimatéria com forças mais sutis, ou mesmo com partículas ainda não descobertas. Outra hipótese sugere que a antimatéria não desapareceu, mas foi simplesmente separada da matéria, empurrada para além das fronteiras do nosso universo observável, criando o que alguns teóricos chamam de universo espelho. Nesse cenário, haveria uma vastidão inteira dominada por antimatéria, tão distante que não conseguiríamos detectar sua presença com os instrumentos atuais. Uma colisão entre essas regiões causaria uma explosão de energia capaz de reescrever a história cósmica, mas até hoje nenhum sinal disso foi encontrado. Outra teoria
Essa ainda mais desacreditada propõe que o próprio tempo pode ter uma ligação com essa assimetria. Se antimatéria, de certa forma, pode ser descrita como matéria se movendo para trás no tempo, como sugerem algumas interpretações da teoria quântica, então talvez a origem dessa desigualdade esteja ligada a uma simetria mais profunda do espaço-tempo, ainda não compreendida. É uma especulação ousada, mas levada a sério por muitos físicos teóricos. O que sabemos com certeza é que essa pequena sobra de matéria foi suficiente, e é exatamente essa sobra que nos permite estar aqui agora, discutindo o que poderia ter sido, mas o desconforto continua. O universo, ao que tudo indica, deveria ter sido um mar de luz sem estrutura, e não um palco tão complexo. A existência de qualquer coisa sólida, desde uma gota d'água até uma galáxia inteira, é um lembrete constante de que há algo faltando em nossa compreensão das leis que regem o cosmos. Então, o que nos resta? Senta e esperar ou tentar produzir antimatéria em nossos laboratórios ultramodernos? Produzir antimatéria não é apenas um feito científico notável. É também um dos maiores desafios já enfrentados pela física experimental. Estamos falando de um processo que exige infraestrutura colossal, altíssima precisão. E acima de tudo, paciência. Não existe um botão que cria antimatéria sob demanda. Cada antipartícula é fruto de um esforço tecnológico extremo, e mesmo quando conseguimos produzi-la, o problema seguinte é ainda mais complicado. Como impedir que ela desapareça antes que possamos estudá-la? Por enquanto, todos os testes com antimatéria indicam simetria quase perfeita. A mesma massa, as mesmas reações a forças fundamentais, os mesmos padrões de comportamento, exceto talvez por sutis desvios na força fraca, que já começaram a ser observados. Mas no que diz respeito ao comportamento gravitacional e às interações eletromagnéticas, a antimatéria continua se comportando como o reflexo da matéria no espelho, e isso é frustrante demais. Tente estudar um material semelhante, reconhecendo sua particularidade, sem conseguir observá-la diretamente. Produzir e, de certo modo, controlar a antimatéria são conquistas enormes. Um dia esses avanços podem originar uma nova compreensão para a física e uma possível explicação para o porquê do universo não ser vazio. E à medida que nossos experimentos se tornam mais precisos, as respostas que buscamos podem estar mais próximas do que imaginamos. Mas frustração continua. A promessa tanto de revelar segredos mais profundos do universo, quanto de alterar nossa percepção da realidade, não se sustentam. Diante da frustração de, até agora, ela se comportar de maneira absurdamente parecida com a matéria, restam mais dúvidas que certezas. Durante décadas, físicos ao redor do mundo vêm tentando encontrar qualquer diferença significativa entre partículas e antipartículas. A expectativa é que, em algum nível, a simetria seja quebrada, que a antimatéria revele uma anomalia, uma pequena falha que possa explicar por que ela desapareceu e deixou para o universo povoado apenas por matéria. Mas quanto mais medimos, mais a antimatéria parece normal. No início da busca, tudo parecia promissor. A primeira pista veio da força fraca, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Diferente da gravidade ou do eletromagnetismo, a força fraca é altamente assimétrica. Ela age de maneira diferente dependendo da orientação da partícula, se é canhota ou destra, e é justamente aí que começaram a surgir as primeiras evidências de que partículas e antipartículas não são tratadas da mesma forma pela natureza. Isso nos rendeu o conhecimento da assimetria do universo, mas nos deixou com outras dúvidas. É como eu disse antes, o que a ciência ajuda a responder, ela ajuda a perguntar. Talvez a simetria não tenha sido quebrada, mas apenas dividida. Em vez de a antimatéria ter desaparecido, ela pode ter sido empurrada para regiões do universo que não conseguimos observar. Para validar essa teoria, no entanto, precisamos compreender um problema ainda mais sério. Se houvesse galáxias de antimatéria colidindo com galáxias de matéria, veríamos imensas explosões de raios gama no céu, e até agora não há sinal algum disso. É como se estivéssemos diante de uma simetria perfeita, que só foi levemente inclinada em favor da matéria, mas sem deixar uma pista clara do porquê. A frustração científica permanece, mas também serve como um combustível que nunca se esgota completamente. Cada experimento que confirma a simetria nos força a buscar níveis mais profundos, mais sutis,
a antimatéria continua sendo um espelho quase perfeito, e é justamente esse quase que instiga, porque dentro desse quase pode estar escondida a explicação para toda a existência, e essa é uma busca que vale a pena. É uma busca que deveria interessar você, eu e qualquer pessoa que tenha pisado na Terra. E se a resposta para o maior mistério do universo estiver escondida nas pequenas imperfeições da antimatéria, o que será importante não será a nossa capacidade de explorar ambientes desconhecidos e criar tecnologias inimagináveis. Talvez a grande questão da humanidade não seja um problema tecnológico, talvez seja uma alteração de ângulo que nos possibilite enxergar as diferenças para entender as semelhanças.